Consulte o regulamento nas lojas ou Facebook e boa sorte! Bem Brasil Pastéis, prove essa delícia! Moderna FM. Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Uma boa tarde para você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, ao vivo pelo Facebook, página da Moderna FM. Hoje, quarta-feira, 20 de maio de 2020. Agora, meio-dia, em ponto, em Luiz Eduardo Magalhães, começando mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Kit merenda. Felipe Fernandes denuncia município ao MPF por descumprir lei federal. Cidade de Barreiras registra o 8º caso da Covid-19 em um único dia e agora totaliza o 19º caso positivo. Moderna FM. Agora, meio-dia, 1 minuto em Luiz Eduardo Magalhães, aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, José Bonfim e também Débora na operação de áudio. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde, você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. E começando mais uma edição do Jornal Direto ao Assunto, nesta quarta-feira, muitas informações, boletins atualizados aí da Covid-19 na nossa cidade e também nas cidades vizinhas. Mas eu começo essa edição trazendo já a pergunta do dia, a enquete, a mesma de ontem, né? Pra gente trazer a sua opinião. Finalzinho do programa a gente vai trazer o resultado desta enquete. Você pode participar pelo Facebook na página da Moderna FM ou pelo WhatsApp da Moderna 3628-2306. Eu pergunto pra você, nesta quarta-feira, você concorda com o adiamento das eleições para o final do ano? Daqui a pouco eu vou trazer uma matéria abordando mais com detalhes a respeito deste assunto. Participe, portanto, e daqui a pouco a gente vai trazer, portanto, as parciais aí da sua opinião, você participando aqui no Jornal Direto ao Assunto. Vamos trazer também o balanço da Covid-19 aqui no estado. E olha só, você vai ficar por dentro do calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. A gente vai conversar com o Nelton Castro daqui a pouquinho também, dentro do Direto ao Assunto. Confira dicas para economizar na conta de luz com o engenheiro eletricista e professor de engenharia elétrica da Pitágoras, Rafael Cruz. Daqui a pouquinho também dentro do Direto ao Assunto. E olha só, vereadores se pronunciam sobre barreira sanitária do município daqui a pouquinho e o Senado aprovou projeto que adia Enem. E vamos falar também dessa denúncia que o vereador Felipe Fernandes fez ao MPF em relação ao descumprimento aqui da Prefeitura da entrega do kit merenda. Lembrando, participe com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 3628-2306, e participe também pelo Facebook. E agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo aqui para Luiz Eduardo Magalhães nesta quarta-feira. Para falar melhor a respeito do tempo, trazendo os indicativos, a garotinha do tempo é com você. Boa tarde, Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Boa tarde, Bonfim, boa tarde, Raquel, boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Previsão do tempo para Luiz Eduardo Magalhães para esta quarta-feira é sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 21 graus e máxima de 31. Já adiantando a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira também será de sol com nuvens e, segundo a agência Climatempo, não há previsão de chuva. Em São Desidério, nesta quarta-feira, sol com algumas nuvens e não chove. A mínima prevista é de 21 graus e máxima de 31 graus. Agora vamos falar sobre o preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos.
A soja está custando R$ 84,67. O milho vale R$ 38,50, alta de 1,32%. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 185,00, segundo a Acre Oeste. E para esta quarta-feira, o dólar vale R$ 5,69, segue com muitas variações, mas até o presente momento, R$ 5,69. Vamos agora a mais informações do trânsito com José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Agora 12:04 em Luiz Eduardo Magalhães. Olha, e aumentou, né? Mais municípios aí com transporte intermunicipal suspenso aí em mais um decreto do governo do estado da Bahia. A interrupção do serviço ocorre já a partir, né, desta quinta-feira, amanhã, dia 21, nas cidades América Dourada, na Itaguaçu da Bahia, no centro-norte do estado. Também em cidades Barro Preto, que fica no sul da Bahia, Caetité e Condeúba, que fica no sudoeste, Cocos, no oeste da Bahia, aqui na nossa região, Itiúba, na região cisaleira, Miguel Calmon, e também a cidade de Saúde, que fica ali no Piemonte da Chapada Diamantina, Paratinga, também no oeste da Bahia, Riachão do Jacuípe, que fica na bacia do Jacuípe. São as cidades, né? Um total de 11 cidades, mais 11 aí que terão transporte suspenso intermunicipal, interestadual também, porque não está entrando também nada vindo de outros estados. Com a inclusão das cidades, o número total agora chega aí a um total de 182 cidades aí com transporte intermunicipal suspenso dentro do estado da Bahia. Nesse mesmo decreto, o governador Rui Costa liberou retorno nas cidades de Presidente Jânio Quadros, que fica no sudoeste da Bahia, São Felipe, no Recôncavo, Serrolândia, que fica ali na Chapada Diamantina, né? Nesses municípios, há casos aí do novo coronavírus nos últimos 14 dias, sem caso nenhum. Por isso, né, a liberação, portanto, dessas cidades aí para o retorno do transporte intermunicipal, aí são os dados aí, né, do Diário Oficial do Estado da Bahia, já valendo a partir de amanhã. Então essas cidades já não terão aí mais o acesso de transporte vindos de outros municípios dentro do estado da Bahia. Agora a gente vai acompanhar a sonora aí, né, o áudio com o vereador Felipe Fernandes falando a respeito da localização das 3 barreiras sanitárias aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães, as 3 nas saídas da cidade, né, as barreiras que foram montadas nas saídas e entradas aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos acompanhar, portanto, né, este áudio que falou o vereador Felipe Fernandes na tribuna ontem lá da Câmara de Vereadores, né, sessão de ontem dos vereadores. Vamos acompanhar. Eu gostaria de parabenizar pelas barreiras sanitárias que o município colocou na entrada e saída das principais BR. Parabenizar aqueles guerreiros que estão ali colocando suas vidas em risco para proteger a população de Luiz Eduardo, não só a população de Luiz Eduardo, mas todas que frequentam Luiz Eduardo. Eu gostaria de parabenizar pelas barreiras sanitárias que o município colocou na entrada e saída das principais BR. Tá aí, portanto, né, ele falando a respeito então dessas barreiras, né, e a gente vai acompanhar agora também, né, a sonora também, o áudio da fala também do vereador Silvano Santos, né? Vamos lá, vamos acompanhar. Bonfim, Débora. Só antes da gente falar do Silvano, eu acho que a gente colocou a sonora aí, ficou pela metade, porque o Felipe, ele elogia, mas ele também pontua que em alguns lugares, como o Bonfim já falou aqui também no Direto ao Assunto, que há necessidade de aumentar as barreiras, talvez, ou colocar em lugares mais estratégicos. Ele elogiou no início e depois pontuou isso. E aí o Silvano Santos também comentou em relação às barreiras. Verdade, uma revisão nos pontos, né? É uma revisão nos pontos que foram instaladas essas barreiras. A gente tinha comentado já aqui no momento em que foi divulgada a localização dessas barreiras, isso porque nos 3 pontos onde estão localizados ali, né, toda aquela equipe de segurança, a equipe também da Vigilância em Saúde,
fazendo esse serviço aí de monitoramento das pessoas que entram aqui na cidade, vindo de outras localidades, e pelas localizações, né, pelos 3 pontos onde estão localizadas, a gente notou também uma falha. Isso porque a entrada, principalmente para quem vem de Barreiras, somente no ponto da localização poderia, né, ter uma extensão maior e até próximo ali da entrada do aeroporto antigo. A gente tinha comentado isso aqui também, em frente ao Bahia Farm Show, onde tem a passagem para o aeroporto que vai dar acesso ao Jardim das Oliveiras e também aos conjuntos Sol do Cerrado e também Solar dos Buritis. Nos 2 pontos também, nos outros 2 pontos, tem o mesmo problema também. O setor industrial também, que recebe muita gente de fora, né? Caminhões, carretas, veículos, pessoas que trabalham ali também, vindo também de outros, principalmente ali do estado do Tocantins, e também pela BR-020 também tem outro detalhe também, poderia ser montado ali entrando na cidade, próximo ali ao balneário, né? Ou até mesmo ali um pouco mais distante. Isso porque o pessoal entra também pelo bairro Santa Cruz, muita gente pode não passar ali pela barreira sanitária que já fica já bem próximo do centro da cidade. São os 3 pontos ali específicos no qual ali o vereador comentou. Vamos ouvir, portanto. Não posso aqui parabenizar o prefeito quando um serviço está sendo feito pela metade. Foi bem claro ali, deixado pelo vereador Felipe, que é o mesmo posicionamento meu. Como é que faz uma barreira sanitária que não alcança todos que entram na cidade? Tinha que ser na entrada da cidade. A pessoa que vem de Barreira vai para o Sol do Cerrado, não é feito o teste. Quem vem de Brasília entra no Santa Cruz. Quem vem de Tocantins, né, tem os outros bairros ali acima. Então não posso parabenizar o prefeito por essas barreiras sanitárias. Cobrei, eu acho que foi o primeiro vereador a cobrar aqui, foi eu. Mas tem que fazer de uma forma que dê segurança. Da forma que está aí, não está dando segurança. Vinha ali, quando foi 6 horas, a barreira já não existia mais. Então, é o serviço pela metade, o que eu venho vendo em Barreiras há muito tempo, vem fazendo na entrada da cidade. Então, o prefeito tem que olhar para isso aí. Hoje eu vim ali de Roda Velha, eu vi muitas pessoas entrar no Santa Cruz sem passar pela barreira sanitária. Então, não está sendo bem feito o serviço da barreira sanitária. Então, o prefeito acorda para essa situação. Essa é a fala do vereador Silvano, né? Falando a respeito, portanto, também do mesmo assunto. E segundo ele, essa denúncia é séria, né? De que a partir das 6 horas, segundo ele, não viu mais ninguém ali na barreira sanitária. A gente vai tentar entrar em contato para saber se realmente essa barreira sanitária, essas 3, né? No caso, elas estão funcionando só no período do dia. Né, porque nas outras cidades, em todos os cantos, né, toda hora está passando gente aqui vindo para Luiz Eduardo, saindo pela 242, pela 020, pela 242 sentido ali o estado de Tocantins. Então a barreira, no entender, deveria funcionar 24 horas. A gente teve um probleminha mesmo quando foi executar o áudio do Felipe Fernandes e Débora agora a gente vai tentar colocar na íntegra, passando aquela parte que ele parabenizou a prefeitura, ele faz a crítica que a gente falou. De Luiz Eduardo, não só a população de Luiz Eduardo, mas todas que frequentam Luiz Eduardo. Em relação às barreiras sanitárias, senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido ao responsável que analisasse a localização das barreiras sanitárias, pois percebemos que elas são muito eficazes, mas algumas estão em localidade que não abrange o território 100% de Luiz Eduardo. Inclusive, percebemos a barreira sanitária ali na frente do Tropicalville, que não abrange o loteamento Jardim das Oliveiras, Sol do Cerrado. Essa barreira sanitária deveria estar ali na saída do aeroporto de Luiz Eduardo. A outra chegando do Tocantins, no meu ponto de vista, teria que estar depois do setor industrial para dar mais segurança aos nossos trabalhadores que convivem no setor industrial, pois aquele setor industrial atrai muitas pessoas de fora e dali mesmo pode retornar. Então a população de Luiz Eduardo que trabalha naquele setor industrial pode ser contaminada por não ter esse teste. E também a barreira ali na entrada do Santa Cruz, creio também que teria que ser ali na proximidade do posto 020, pois a metade do bairro Santa Cruz está sendo prejudicada, pois tem várias ruas que a pessoa vindo de Brasília não passa pela barreira. Então fica esse meu pedido.
Agora foi na íntegra o áudio do Felipe Fernandes, então esses dois vereadores, alguns outros também comentaram em relação à barreira sanitária, alguns parabenizaram, mas solicitaram aí essa alteração. É verdade, né? A ideia é excelente, excepcional, poderia ter feito bem antes, né? A gente já havia cobrado isso aqui já há tempos e tempos aí para a realização então desses serviços. Isso porque a nossa cidade, o polo industrial e agrícola, principalmente aqui de Luiz Eduardo Magalhães, né? Todos os dias vem muita gente de fora, muitas pessoas transitando aí sem ter antes esse serviço de monitoramento, né? Como outras cidades já se anteciparam, antes mesmo de ter caso confirmado, em várias cidades já se anteciparam e fizeram as barreiras eletrônicas. Agora, a gente vai observar também a questão do que falou o vereador Silvano Santos a respeito do horário aí de funcionamento. Passou e não viu mais ninguém, né? Vamos ver se realmente está acontecendo isso, se tem um horário limite ali para a permanência desses profissionais ali fazendo esse serviço de monitoramento nos 3 pontos específicos onde foram montadas aí as barreiras sanitárias, Raquel. Pois é, agora 12h, 15 minutos, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Nelton Castro para falar aí do calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. Tem também a denúncia do Felipe Fernandes em relação aí ao kit merenda. Daqui a pouquinho a gente traz a sonora dele. Mandar um abraço também pro pessoal que está acompanhando a gente na live. Claudemir Silva de Souza deu boa tarde para a gente. Boa tarde, Claudemir. Obrigada por acompanhar o nosso Direto ao Assunto. Antônio Correia Júnior também sempre acompanhando a gente. Boa tarde, Raquel, Santana e Bonfim. Boa tarde, Antônio. Obrigada por acompanhar a gente, né? Agora a Débora tem um recadinho. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Só na SOS você encontra os cursos de marketing digital e youtuber, além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, Centro. Fone 7736284717. Super Mês das Mães das Super Lojas Nosso Lar. São várias ofertas incríveis para sua mãe não ficar sem presente. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. A Super Lojas Nosso Lar fica situada na Rua José Cardoso de Lima, 1008, no centro de Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul e Oeste, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Agora 12h16 em Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar os casos, né, da Covid-19. Inclusive, daqui a pouquinho também a gente vai falar já do segundo óbito, né, de pessoa que foi infectada, contraiu a doença e acabou não resistindo, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer, lá da cidade de Cristópolis, e tinha 2 casos confirmados. Bom Jesus da Lapa também já confirma já o primeiro caso positivo. Agora Barreiras ontem foi aí, né? A notícia do dia, de ontem, de hoje, foi a questão lá da cidade de Barreiras, 8 casos confirmados em apenas o único dia, quase 20 casos lá na cidade de Barreiras. Daqui a pouco a gente vai trazer completa essa matéria também. Outra informação muito boa também, agora essa informação é boa, Luiz Eduardo Magalhães já confirma 6 pessoas curadas. Do total de 8 pessoas confirmadas, 6 curadas também. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Direto ao Assunto. Débora, coloca pra gente aquela sonora do Felipe Fernandes. Ele traz aí, ele fala da denúncia que ele fez ao Ministério Público Federal. Hoje fiz uma denúncia no Ministério Público Federal em relação à lei que o município vem descumprindo, que é uma lei 13.987 de 2020, que é o kit refeição. Já cobrei várias vezes nessa tribuna e nada foi resolvido. Então encaminhei ao Ministério Público Federal que a lei seja cumprida, pois o município de Luiz Eduardo, só para concluir, senhor presidente, o município de Luiz Eduardo, em fevereiro até abril, no final de fevereiro
ao final de abril, já recebeu R$ 762.264 para alimentação escolar. E essa lei garante: o aluno que não está tendo aula, o município tem que fornecer kit de alimentação. E foi fornecido só uma vez, no prazo de 15 dias, e dia 22 aí já forma 30 dias, e nossos alunos não têm esse kit. E quem tem fome, tem pressa, não pode esperar. Então foi devido a isso que fui recorrer ao Ministério Público Federal. Tá aí a sonora do vereador Felipe Fernandes sobre essa denúncia ao Ministério Público Federal. Eu vou trazer essa lei federal. Antes eu vou dar boa tarde para a Marta Almeida. Marta Almeida, boa tarde para você. Ela já deu boa tarde para a gente 2 vezes aqui. Boa tarde, Marta. Obrigada por acompanhar o nosso Direto ao Assunto. Eu vou trazer a lei federal que o Felipe Fernandes citou. O Planalto, olha só, essa lei é de abril, início de abril. A matéria está lá na página do Senado, do dia 8 de abril. O Planalto sancionou a Lei 13.987 de 2020, que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública de educação básica devido à pandemia do novo coronavírus. A lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, da última terça-feira, foi dia 7 de abril. Dessa forma, pais e responsáveis dos alunos matriculados na educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio poderão receber os gêneros alimentícios adquiridos pelas escolas com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A legislação é originária do projeto de lei 786 de 2020 do deputado Hildo Rocha, do MDB. O texto assegura que o dinheiro do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, continuará a ser repassado pela União a estados, municípios e Distrito Federal para a compra de merenda escolar, mesmo com as aulas suspensas. Como as escolas públicas estão fechadas por causa da pandemia, os alimentos deverão ser distribuídos imediatamente aos pais ou aos responsáveis pelos estudantes matriculados. A distribuição dos alimentos da merenda escolar poderá ser feita todas as vezes em que as aulas da rede pública forem suspensas em razão de situação de emergência. Então, é uma lei federal aprovada em vigência. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães fez a primeira entrega do kit merenda com 4 itens no dia 22 de abril. Próxima sexta-feira completa um mês dessa entrega e infelizmente eles não respondem a gente. Já enviamos diversas vezes para a Ascom solicitando informações quando o kit vai ser entregue novamente e não tivemos informações, nem a assessoria tem informação sobre isso. A gente falou com Kaline também, Kaline é do Conselho da Merenda, ela representa os professores no Conselho da Merenda. Kaline também não tem conseguido obter informações. Já solicitou aí diversas vezes a outros secretários, além do secretário da secretária de Educação, e também não conseguiu respostas em relação ao kit merenda, infelizmente. Então tá aí, o Felipe Fernandes, vereador de Luiz Eduardo Magalhães, denunciou essa situação ao Ministério Público com toda a razão. Ele está fazendo o papel dele de vereador, fiscalizando e denunciando irregularidades. Então a gente vai aguardar aí algum retorno e essa semana a gente fala também com o Felipe Fernandes sobre essa denúncia. Trouxemos aí esse áudio curtinho de 1 minuto, mas a gente vai falar ainda sobre essa denúncia ao Ministério Público que o vereador Felipe Fernandes realizou. Tá aí, Bonfim. Agora, Débora, vamos entrar em contato com o Nelton Castro. Já está um pouquinho atrasado, a gente tinha marcado com ele mais cedo, mas ele atende a gente. E vamos trazer essa informação importante, né, que é a respeito do calendário, porque vários calendários foram emitidos, Raquel, pagamento mais uma cota, né, o segundo mês aí, a segunda parcela, aliás, do auxílio emergencial já começou a ser pago já a partir desta segunda-feira, mas para que o cidadão não venha a se confundir, né, com os outros benefícios, e os calendários também foram vários calendários emitidos, né, e aí primeiramente existe ali uma regra, né, dos primeiros que irão receber, e aí por diante durante essa semana são vários calendários aí que já começam também
a fazer parte aí desse recebimento. Semana que vem já tem também outra turma também. Então, para que o cidadão não fique confuso e perca o seu tempo, saia de casa e vá, como tem acontecido muitas e muitas vezes, né? E de repente chega lá, no momento de receber, ele não está incluso porque o nome dele ou a numeração dele não faz parte do calendário daquele dia ou daquela semana. Então, para não acontecer isso, então você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto, fique atento com o que a gente vai trazer agora, essa informação importante a respeito então dos calendários. Tem comentário na live do Jocélio, Beni e também da Poli. Daqui a pouquinho a gente fala. Estão acompanhando a gente pelo Facebook. Obrigada mais uma vez. E o governo iniciou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Para saber mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Nelton Castro. Oi, Nelton, boa tarde. Obrigada por atender a gente. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Moderna. Boa tarde, Bonfim. É um prazer enorme estar mais uma vez na Moderna. A gente agradece mais uma vez. Nelton, explica pra gente como é que vai funcionar esse calendário da segunda parcela. Então, Raquel, a segunda parcela, ela começou a ser liberada hoje, né? São 3 calendários. Como é que funciona 3 calendários? São um calendário para beneficiários do Bolsa Família, são um calendário para poupança social, né? Um calendário digital, onde a pessoa vai conseguir fazer só pagamentos de boletos, conta de água, conta de energia, e também compras virtuais. E também um calendário para saque e transferência, saque em espécie e transferência. Hoje, dia 20, começou o calendário do uso digital, para aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro. Ok, Nelton. Você falou aí que tem um calendário para saques, né? A pessoa pode receber o valor, mas como é que vai movimentar esse dinheiro? Pronto, o para saque ele começa só dia 30 de maio, né? Então como é que funciona? Por enquanto, o uso digital, como é que funciona o uso digital, Raquel? O dinheiro vai estar disponível no aplicativo Caixa Tem. Aí se essa pessoa quiser fazer compra virtual através do aplicativo ou fazer pagamentos de boletos, vou dar um exemplo, vamos supor que a pessoa foi selecionada para ganhar 1.200. Aí ela foi lá e utilizou, pagou boleto, pagou conta de água, fez compra virtual e sobrou lá R$600 ainda. Aí essa pessoa quer sacar esses R$600 em espécie. Aí, então ele tem que aguardar o calendário que começa dia 30, o calendário de espécie. Dia 30 os nascidos em janeiro, dia 1º para os nascidos em fevereiro, dia 2 de junho para os nascidos em março, e assim, consequentemente, até chegar aos nascidos em dezembro, que vai ser lá dia 13 de junho. Entendi. Então, o pessoal, vai ser mais fácil, então, para o pessoal que recebe Bolsa Família já, é isso? O pessoal que recebe Bolsa Família, não muda, é conforme o final do mês. Começou a ser pago dia 18, né? Dia 18, final 1, dia 19, final 2, dia 20, final 3, que é hoje. Só que, como houve alguns final 1, 2 e 3, não estão conseguindo sacar, porque está havendo um probleminha operacional no sistema, mas que já está sendo resolvido, essas pessoas vão sacar. Elas não precisam se preocupar, elas vão sacar. É só resolver esse problema operacional e elas vão poder sacar esse benefício que está bloqueado por enquanto, mas ele vai estar liberado. Boa tarde, meu amigo Nelton. O importante é não confundir, né, essa questão aí do calendário da poupança social com os beneficiários do Bolsa Família, né? Exatamente, Bonfim. Inclusive eu estive divulgando nos status, né? E as pessoas confundem, mas o Bolsa Família também. Eu falei, não, o Bolsa Família, ele continua como sempre foi. Sempre como foi com o final do mês. As pessoas, os beneficiários já estão acostumados, né? São mais de 16 anos já de Bolsa Família e muito mais de 10 anos que é pago conforme o final do mês. Então eles não mudaram o cronograma dos beneficiários do Bolsa Família. Ele vai seguir conforme o final do mês até o final do auxílio. Ô Neilton, você tem informação, porque a gente tem aqui o calendário, eu estou com todo o calendário aqui na minha frente, né? Mas esse mesmo calendário, né, acredito eu que esteja disponível ali na entrada, né, não só da Caixa Econômica, como também de todas as lotéricas, para que as pessoas, né, quando chegar naquele local, não pegue fila, não enfrente a fila ou também não perca o tempo indo no dia, né, que não vai poder sacar.
Exatamente, é disponibilizado sim pela Caixa, o calendário, eles colocam assim no vidro, né, na frente da Caixa Econômica, para as pessoas não estar chegando no dia errado lá. A partir do dia 30, a gente vai estar dando aquele mesmo apoio que a gente deu no primeiro pagamento, né, para as pessoas, inclusive quando foi no primeiro pagamento o saque em espécie, que fica aquela fila enorme na Caixa Econômica, a gente encontrou muitas pessoas que estavam lá e não era nem um dia deles sacar ainda. Então a gente vai estar dando esse apoio a partir do dia 30 novamente, e lembrar as pessoas que o saque do uso digital agora, né, que começou hoje, dia 20, para os nascidos em janeiro e fevereiro, a pessoa não consegue fazer saque e nem transferência. Ele é só para uso digital. A pessoa consegue pagar boleto, pagar energia e fazer compra virtual pelo aplicativo. Entendi. Certo? Então não vamos confundir, né? O saque é só a partir do dia 30, outro calendário. Ok, Nelton, a gente está falando da segunda parcela desse novo calendário e as pessoas que não conseguiram nem sacar a primeira parcela desse benefício, tiveram dificuldades, como é que faz? Ainda pode solicitar novamente esse benefício? Então, Raquel, só que agora, ainda bem que você tocou nesse assunto, que nós tivemos agora, em maio, aprovado mais de 1.300.000 pessoas que ainda vão sacar a primeira parcela. Então existe mais um calendário. Sim. O governo fala de 3 calendários, mas na verdade são 4, né? Que existe um calendário único para essas pessoas que foram aprovadas agora, que ainda vão sacar a primeira parcela. Esse calendário ele começou dia 19 para os nascidos em janeiro, dia 20 para os nascidos em fevereiro, dia 21 para os nascidos em março, dia 22 para os nascidos em abril, dia 23, que é sábado, para os nascidos em maio, junho e julho, dia 25, na segunda, para os nascidos em agosto, dia 26 para os nascidos em setembro, 27 para os nascidos em outubro, 29 para os nascidos em novembro e 28 nascidos em novembro e 29 nascidos em dezembro. Como é que funciona essa primeira parcela? É diferente dos que vão sacar a segunda. Sim. Esses que foram aprovados agora, eles conseguem fazer transferência e saque também, certo? Porque eles estão sacando ainda a primeira parcela. Ok. Certo? Os da segunda parcela, que estão liberados agora no aplicativo, é que não conseguem fazer transferência, só uso digital. Mas no caso desses que é a primeira parcela, eles conseguem transferir ou também ir na caixa sacar. Gerar o código e sacar na caixa, conforme o mês de nascimento. Muito importante isso, né? Agora, Nelton, e tem muita gente que ainda não conseguiu, né? Existe um tempo limite para que essas pessoas ainda possam se cadastrar ou não existe mais, né? Pode ainda estar pode, se cadastrando, né? Pode sim estar se cadastrando. Quem não fez cadastro pode estar se cadastrando até o mês que vem. Não tem problema nenhum. O governo vai avaliar, vai analisar, né? Muita gente ainda está em análise, mas também a questão de muitas pessoas terem errado na hora de fazer o cadastro. Errado como, né? Bom, enfim, pessoas tipo assim, o pai vai lá e faz o cadastro e coloca o filho, só que o filho mora com a mãe e o filho já está no cadastro único da mãe. O cadastro desse pai vai ficar em análise. Por quê? Porque ele colocou uma criança que já está em outro cadastro. E aí dá erro, né? Exatamente. Aí ele tem que esperar ser reprovado, sair do sistema as informações que ele deu no primeiro cadastro para ele tentar refazer um novo cadastro. Tem gente que já conseguiu refazer e tem outros que ainda não conseguiram. Quando vai tentar refazer, dá CPF já cadastrado. Por quê? Porque o CPF ainda consta no sistema do primeiro cadastro que ele fez. Então ele tem que aguardar e não tem um prazo limite assim, estipulado pelo governo de quando esse CPF vai sair do sistema. Mas muita gente já conseguiu refazer. Então eu peço a esses que não conseguiram, que foi reprovado e que está dando CPF já cadastrado, que continue tentando. Uma hora, se Deus quiser, dá certo, né? Pois é, Nelton, quero te agradecer mais uma vez. Vamos tentar marcar na próxima semana para falar sobre esse assunto, que muita gente tem dúvidas ainda sobre o auxílio emergencial, mas nosso tempo já voou, então te agradecer mais uma vez. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Raquel, mais uma vez. Muito obrigado, a Rádio Moderna, Bonfim. Eu fico com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Nelton.
Deixa eu agradecer o pessoal aqui, aí a gente vai para o apoio gravado e na volta a gente vai conversar com o professor de Engenharia Elétrica da Pitágoras. Ele vai dar dicas para a gente economizar na conta de luz. A Marta Almeida, a gente já deu boa tarde para ela. Jocélio Beni comentou assim: boa tarde. Não possuo aparelho de rádio em casa. Ontem meu almoço ficou meio sem tempero, pois o Jornal Direto ao Assunto é meu tempero complementar na hora do almoço. Obrigada aí ao Jocélio. Ontem a gente estava com a internet bem ruim e não conseguiu fazer a live no Facebook, mas hoje deu tudo certo, que bom. A Poli Alves também, boa tarde, Raquel, Bonfim, Débora. Oi, Poli, boa tarde, obrigada por acompanhar a gente. O Cleiton Silvério comentou: boa tarde, Raquel, e boa tarde, Bonfim. Raquel, aproveitem e perguntem ao servidor o porquê do atraso dos kits, né? Eu vi essa pergunta aqui antes, mas como a gente marcou para falar com ele sobre um assunto, e também não é da área do Nelton, então eu preferi não perguntar para ele, porque a gente tem perguntado à assessoria de comunicação sempre, infelizmente não tem retorno. Acredito que o Nelton também não ia ter, né? Mas quem deve saber sobre isso é o prefeito Ozé Oliveira, a secretária de Educação, a Rose Sertão, e também o Ricardo Knupp, secretário de Finanças do município. Mas, infelizmente, ninguém respondeu. Malu Araújo, nossa colega, comentou aqui: boa tarde, meninas, que bom ver vocês, saudades. Saudades também, Malu, grande abraço. Nossa colega aqui. Tem comentário no WhatsApp também. WhatsApp? Tem. Vamos lá, então. O Beda está acompanhando a gente. E a Mariana pediu para mandar um oi para ela e para a mãe dela, Deja, estão acompanhando a gente também pelo Facebook. Beijo, Mariana e Deja. Um abraço. Um abraço para todo mundo, né, que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. De repente você não está acompanhando pelo Facebook, mas você está no radinho, no smartphone, está passando pelo seu carro, está ouvindo a Moderna FM. Tem muita gente que acompanha pelo carro, indo, né, de volta para casa, indo para a zona rural, voltando da zona rural também, nas fazendas. Então, nosso muito obrigado pela audiência. E aqui você acompanha todos os dias o Jornal Direto ao Assunto. Todo dia também a gente tem uma pergunta para você. A de hoje é o seguinte, relacionada às eleições no final do ano, né? As eleições estão vindo aí. A dúvida é com relação à data, né? A princípio, data padrão normal é outubro, mas já se pensa em prorrogar para novembro ou adiar até mesmo para dezembro, final do ano. Então a pergunta de hoje, para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto, você pode responder pelo Facebook na página da Moderna ou pelo WhatsApp 3628-2306. Você concorda com o adiamento das eleições? Coloquei para o final do ano, né? Porque ainda pode acontecer este ano e, segundo as previsões, tem que acontecer mesmo, mas podem haver mudanças com relação a isso também. Então, você concorda ou não com a mudança das eleições? É o adiamento para o final do ano? Responda, finalzinho do programa. Eu vou trazer o resultado desta enquete desta quarta-feira. Agora, 12h37, a gente vai para um breve apoio cultural. Voltamos com dicas para economizar na conta de luz. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Grupo Santo Antônio, informa a hora certa. 12h38. 92,1. Super Mês das Mães das Lojas Nosso Lar. São preços e prazos imbatíveis para sua mãe não ficar sem presente. Guarda-roupa Moval 6 portas de 1.199 por 999,90. Cama Box Casal de 1.299 por 999,90. TV 43 polegadas de 1.649 por 1.499,90. E atenção para o atendimento online. Acesse nossas redes sociais. @Grupo Nosso Lar. WhatsApp 63992425461. Super Mês das Mães das Super Lojas Nosso Lar. Sou Jorge Portugal e vou conversar com a estudante Tiala da rede estadual. O que você tem feito nesses tempos de isolamento? Bom, eu tenho ajudado a minha mãe um pouco mais, fico bastante no WhatsApp e também acesso os roteiros de estudo no portal da educação www.estudantes.educacão.ba.gov.br/roteiros de estudo. Boa, Tiala! Vamos manter o conhecimento em dia. Estude em casa. Governo do Estado. Não é de hoje que os produtores de algodão da Bahia vêm plantando mais do que desenvolvimento, mas também solidariedade. A ABAPA acaba de ultrapassar R$1 milhão em ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Esta é a maneira que os produtores de algodão do Oeste, que aqui plantam e vivem, encontram para dizer muito obrigado a esta terra abençoada com um clima acolhedor e um povo trabalhador. ABAPA, 20
20 anos, desenvolvendo o oeste da Bahia por meio da fibra do algodão. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você e quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Irmãs e irmãos, obrigado por sua dedicação. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós. A todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:40. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. No mês de maio, passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare imunização até o dia 31 na ADAB. Fique atento. A primeira fase da vacina é para bovinos e bubalinos de todas as idades e começa dia 1º e vai até 31 de maio. E não se esqueça de declarar. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Quem ama, vacina. Aliança Agropecuária. Fone DDD 77 3628 6802. WhatsApp DDD 77 99875 3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. O Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta agora 12:41 aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Tem muita gente participando na nossa live. Olha só, a Karen Moser Santos, ela comentou assim, manda um beijo para a família Santos em Salvador, Cabula. Um beijo para todo mundo aí da família Santos. Tem um monte de parente também no Cabula. Seus parentes, né? Eu não sei se são não, mas eu tenho um monte de parente no Cabula, lá em Salvador. O Francinaldo Carvalho dando boa tarde pra gente. Oi, Francinaldo, boa tarde, um abraço pra você. E o Alessandro Santos da Silva comentou: boa tarde a todos, saudades do futebol, hein, Bonfim? Todo mundo, viu? Olha, eu não sei mais o que fazer, porque na TV não tem, né? Começou o campeonato alemão, o campeonato da Coreia do Sul, outros países aí estão se preparando, mas o Brasil, previsão é nenhuma de começar nada assim de evento esportivo. Saudade e vontade de jogar bola, viu? Tá complicado. Antônio também comentou aqui sobre essa denúncia do Felipe Fernandes ao Ministério Público Federal. Amanhã a gente vai conversar com ele aqui no Direto ao Assunto para todo mundo entender melhor essa denúncia e daqui a pouquinho eu leio essa mensagem do Antônio, porque é bem longa e a gente já está na ponta da linha com o professor Rafael Cruz. Olha só, em tempos de pandemia, com isolamento social e as pessoas ficando mais tempo em casa, há uma tendência de aumento no consumo de energia elétrica. Para dar dicas de economia para a conta de luz, vamos conversar agora com o engenheiro eletricista e professor de engenharia elétrica da Pitágoras LEM, Rafael Cruz. Oi, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim, todos os ouvintes da Rádio Moderna. É um prazer e agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece também. E, professor, quais os principais vilões aí da conta de energia? De maneira geral, os equipamentos que convertem energia térmica em energia elétrica são esses principais vilões, né? Então, traduzindo, tudo aquilo que produz calor ou frio na sua casa, todos esses equipamentos causam bastante impacto na conta de energia. E aí seriam o ar-condicionado, chuveiro elétrico, ferro elétrico, micro-ondas, são os principais que você tem que tomar cuidado. Você falou aí do chuveiro elétrico, do ar-condicionado. Como é que a gente deve utilizá-los para economizar, utilizá-los corretamente? Esses aí precisam de uma atenção redobrada.
são os que mais consomem e que você utiliza por mais tempo ao longo do dia, ao longo do mês, né? Então, especificamente para cada caso, no ar-condicionado existem algumas boas práticas que podem ajudar a diminuir, né, esse consumo no fim do mês na conta de energia. E aí tudo está relacionado ao tempo de uso e ao esforço que o equipamento faz para manter a temperatura, né? Então, como é que você presta atenção nisso? Quais seriam essas boas práticas? A melhor opção sempre vai ser usar menos tempo por dia. Dá preferência ao ventilador, né, que chega a ter um consumo 10 vezes menor do que o ar-condicionado. Mas quando utilizar, né, e principalmente você trabalhando de casa, não vai usar o ar-condicionado do escritório da empresa, vai terminar usando o seu. E aí, então, manter o ambiente fechado, manter os filtros limpos, prestar atenção nisso que é importante, manter o ambiente protegido do sol, para que quando for ligado o ar-condicionado, ele não precise trabalhar tanto para baixar a temperatura, né? Então, para o ar-condicionado, seria essas práticas aí. Professor, sim, pode concluir. Para o chuveiro, sabemos que estamos numa cidade meio fria, né? Então, sempre quer tomar aquele banho quentinho e traz um conforto, mas também um prejuízo, uma dor de cabeça no fim do mês, né? Porque quanto mais banho quente, maior vai ser a conta aí no fim do mês. Então, uma opção interessante que a gente utiliza pouco seria alternar as temperaturas dos banhos. Então, durante o dia, a gente pode ligar na posição verão, que é o banho morno, e durante a noite, tomar na posição inverno, né, que é o quente mesmo. Essas duas posições têm uma diferença de quase 2 vezes no consumo. Então, um exemplo rápido, e tem 4 pessoas na casa, cada uma tomando 15 minutos de banho por dia, todos esses banhos na temperatura quente, né, na posição inverno, vai trazer um custo o dobro de se você fizer essa alternância que eu falei. Então, fazendo essa alternância, você pode economizar até R$60, R$70 por mês nesse exemplo aí. Então, quanto mais rápido for o banho, se tiver menos pessoas na casa, essa economia pode ser ainda maior que essa aí, de R$70. Verdade, né? E todo mundo controlar também o tempo, né? Limitar o tempo de banho de todo mundo, né, professor? Que aí sim vai ter aquela redução, né? E tem gente que realmente, igual o senhor falou, tem gente que tem aí esse prazo aí de banho, mas tem gente também que quando entra no chuveiro não quer mais sair, né? Exatamente. Ainda mais nessa época agora do frio, né? Nessa época do frio. A Débora já sinalizou que ela é uma, né? Quando ela entra no chuveiro, né? Pronto, ela esquece do mundo, da vida, ela esquece do tempo e aí a continha de energia vai só girando o reloginho. Professor, e o hábito, aquele hábito, né, de tirar os eletrodomésticos da tomada, economiza energia, né, dessa forma também? Olha, eu sei que é muito confortável manter tudo na tomada, né, pronto para ser utilizado ali, mas há um consumo existente para manter aqueles LEDs acesos, aquelas luzinhas, né? Existe um consumo. E a diferença entre deixar no modo stand-by, que é ligado na tomada, ou retirar, pode chegar até R$2 por mês por equipamento. E tem gente que só mantém no stand-by o tempo todo, né, professor? Dia e noite, tudo ligado na tomada, né? Isso. Aí, assim, a gente não vai sair desligando tudo, a gente não desliga a internet quando vai dormir e tal, mas existem aqueles equipamentos que a gente pode retirar e traz essa diferençazinha, né? Então, por exemplo, impressora, micro-ondas, TV e o conversor de TV a cabo também podem ajudar nessa economia aí. A gente está conversando com o engenheiro eletricista, professor de engenharia elétrica da Pitágoras LEM, o Rafael Cruz. Mandar um abraço também para o Elias, está acompanhando direto ao assunto. E, professor, você falou aí de como utilizar o ar-condicionado, como utilizar o chuveiro elétrico. E em relação ao uso do ferro, da geladeira e máquina de lavar, como fazer para economizar energia também? Nesses casos, nesses equipamentos menores, que você usa mais esporadicamente até, aí você pode utilizar o bom senso. São aquelas ideias gerais que temos, mas muitas vezes não colocamos em prática, né? Verdade. Então, no caso da geladeira, a gente ouve para deixar a geladeira
fechada, deixar o mínimo de tempo aberto. Isso é verdade, porque quanto mais você deixar ela aberta, mais o motorzinho lá vai começar a trabalhar para resfriar novamente. Então, sempre retirar tudo que precise, fechar a porta. No caso da máquina de lavar, juntar as roupas para lavar tudo de uma vez, evitando assim várias lavagens ao longo do mês. Ferro elétrico, mesma coisa, juntar para passar as roupas de uma vez, desligando o ferro nos intervalos entre uma roupa e outra. Isso tudo são práticas pequenas, mas que causam uma enorme diferença. Agora, professor, com relação às lâmpadas, né, para casa, né? O cidadão, às vezes, ele quer trocar todas as lâmpadas, né? Tem gente que ainda usa aquelas lâmpadas antigas ainda, né? Bem antigas, porque está lá há muito tempo, nunca queimou, nunca precisou e continua lá, né? Aquela quantidade de lâmpadas. Eu queria que o senhor falasse a respeito, então, né? O que o cidadão tem que observar no momento de comprar e trocar essas lâmpadas? É verdade. Bom, enfim, essas lâmpadas que você falou são as do tipo incandescentes, que são aquelas amarelinhas, né, mais antigas, e troquem o mais rápido possível por lâmpadas de LED. Existem outros tipos também, né, que são as intermediárias, são as lâmpadas fluorescentes, são aquelas compridinhas, mas você pode trocar também pela lâmpada de LED, que são as mais modernas, né, as redondinhas, brancas, que trazem a mesma iluminação com um consumo bem menor em relação às outras, certo? E aí, um exemplo numérico assim, cada lâmpada que você troca fluorescente por uma LED, você pode estar economizando de uns R$50 a R$2 por lâmpada no mês, e a incandescente chega em torno de R$8,50 a R$9 por lâmpada. Então imagine aí várias lâmpadas na casa, quanto maior for sua casa, mais vai ter lâmpadas. E aí você pode economizar bastante trocando por lâmpadas de LED, que tem esse consumo menor e uma vida útil maior. Então é um investimento que tem um retorno na conta de energia, né? Que diferença, né? Muito grande. Com certeza. E, professor, na hora de comprar o eletrodoméstico, a gente tem algum selo que garanta essa qualidade? Existe sim, existe um selo chamado selo Procel, que ele indica a eficiência do equipamento em relação a outros equipamentos iguais. Por exemplo, uma geladeira, ela indica a relação com as outras geladeiras de outras marcas e tal. E aí esse selo vai da letra E até a letra A. Sendo a letra A o equipamento que apresentou a melhor eficiência, um consumo mais racional assim, da energia quando está sendo utilizada. Então, se você fizer esse investimento num equipamento com selo A, ele vai trazer esse retorno, uma economia em relação ao outro equipamento. Professor, tem uma pergunta do ouvinte aqui, a Lidiane Salvador, ela pergunta assim: desligar a geladeira no período de 18 horas e religar mais tarde ajuda nessa economia? No 18 horas seria o horário? Às 18 horas? Às 18 horas, Débora? Às 18 horas. Ah, tá, eu entendi que era... às 18 horas desligar mais tarde e religar mais tarde. Existe esse mito de diferença de horário em relação ao consumo de energia. Desmistificando isso, essa diferença é apenas para as contas industriais. Na residência, toda hora é a mesma coisa, não tem relação com horário. Então, não é bom fazer isso, porque quando você for ligar novamente, a geladeira vai ter que trabalhar mais do que estaria trabalhando se tivesse ligado. Então, ela vai trabalhar mais para resfriar novamente e causar um gasto maior, né? Então, não é bom fazer isso, não. Tá aí a resposta para nosso ouvinte Lidiane Salvador. E, professor, você falou aí de diversos aspectos para a gente economizar na conta de luz, mas se a pessoa fizer tudo isso e não tiver uma boa instalação elétrica, não vai adiantar de nada também. Isso. Existe um conceito chamado de corrente de fuga, que, traduzindo isso, é você estar com todos os equipamentos desligados e, mesmo assim, o medidor continuar girando lá, apresentando um consumo de energia que vai vir na sua conta no fim do mês. E aí, isso aí pode estar associado a uma instalação mal feita, ou até mesmo que com o tempo se desgastou. A gente sabe que
os fios, os cabos são passados entre as paredes, tetos, e muitas vezes entram em contato com ferragens, né, da estrutura da casa, e aí pode ter causado um desgaste que é invisível nos nossos olhos, mas é bastante visível ao medidor e traz esse problema. E aí uma solução prática para você pelo menos identificar isso, qualquer um pode fazer, é desligar tudo na casa, manter os disjuntores ligados. Então aquela chavezinha lá que você utiliza para desligar a energia, mantém ela ligada, só que desliga todos os equipamentos e vai lá no medidor observar se está rodando. Se estiver lá consumindo, então indica que está acontecendo isso com você. E aí é hora de procurar um profissional habilitado, que ele vai saber identificar exatamente onde está essa falha aí e saber como resolver. Ok, professor, muito obrigada. É muito bacana esse bate-papo sobre essa economia de energia, um assunto que todo mundo se identifica, né? Todo mundo quer economizar, ainda mais nesse momento que a gente está mais em casa, acaba gastando mais coisa, ligando mais equipamentos eletrônicos ao mesmo tempo. E foi muito esclarecedor. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Raquel. Agradeço a oportunidade e, quando precisar, estou à disposição. Tá bom. Esse aí é o professor Rafael Cruz. Ele é engenheiro eletricista e também é professor de engenharia elétrica da Pitágoras aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Então, a partir de agora, você que estava acompanhando o Jornal Direto ao Assunto, né? Siga as dicas aí do professor Rafael, né? E coloca em prática tudo isso, porque tem muita gente em casa. A criançada está em casa, né? A mamãe às vezes está em casa, o papai, está todo mundo em casa quando é final de semana, aí todo mundo reunido. Imagina o consumo de tudo ali em termos aí de energia elétrica, né? Então, gente, siga esse conselho para que você possa também economizar diante aí desta pandemia. Olha só, boletins informativos aí da Covid-19, Barreiras, 8 casos confirmados em um único dia. Isso aconteceu ontem lá na cidade de Barreiras, apenas um dia. Soma agora 19 casos positivos e 99 casos em análise lá na cidade de Barreiras, 201 casos em monitoramento, sinal vermelho por completo aceso lá na cidade de Barreiras, né? E vamos aguardar os próximos boletins, mas infelizmente tudo indica que novos casos serão confirmados lá em Barreiras. São Desidério continua com 8 casos positivos confirmados, esses 8 casos positivos, né? E 17 casos estão sendo analisados. Total de 27 casos em monitoramento lá em São Desidério. Luiz Eduardo Magalhães, Raquel, já saiu o boletim porque tinha 8 casos confirmados, mas notícia boa é que 6 casos, 6 pessoas já curadas e 2 casos, as pessoas em recuperação aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Esses 6 casos aí das pessoas curadas foram informados ontem aí, né? Foi informado ontem pela Secretaria de Saúde aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. 8 casos estão em análise e 45 estão sendo monitorados aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Ainda não saiu, né, o boletim? O boletim continua sendo de ontem, não atualizaram não. A promessa do município é atualizar sempre o boletim na rede social ao meio-dia, o que nunca acontece, infelizmente. Então, quando demora um pouco mais que o normal, a gente já imagina que vão ter casos confirmados. Ontem, um pouco depois do jornal, por volta de 1h26, a Ascom enviou para a gente a confirmação dos 2 casos e somaram aí os 8 casos do município de Luiz Eduardo Magalhães. Infelizmente, é assim que acontece sempre. Agora, Débora, tem um apoio cultural lido? Super mês das mães na Superlojas Nosso Lar são ofertas incríveis para sua mãe não ficar sem presente. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. A Superlojas Nosso Lar fica situada na rua José Cardoso de Lima, 1008, no centro da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui o dinheiro coopera a seu favor. Quer divulgar sua empresa ou serviços através de uma mídia visual limpa? A OnTV Mídia está com mais de 60 TVs e painéis de LED localizados nos melhores pontos da cidade. Seja visto através da OnTV.
Saiba mais no 999301361. Moderna FM. Para meio-dia e 57, finalzinho do Jornal Direto ao Assunto, mas a gente vai trazer aqui mais um boletim. Segundo caso confirmado de óbito na região oeste da Bahia do coronavírus. Olha só, cidade de Cristópolis confirma, portanto, teve 2 casos lá. Uma pessoa já informação da secretaria curada e outra, infelizmente, óbito. E a nota, a Prefeitura de Cristópolis e a Secretaria Municipal também informaram dos casos notificados que estavam aguardando o resultado dos exames encaminhados ao UFOB na cidade de Barreiras, que foram descartados. Informou também que a população, informação à população, que a partir então da nota técnica número 01 de 2020, né, divulgado também pela Divisa, Divep e também CESAB de Salvador, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, de 18/5, seguindo a orientação quanto à integração de dados epidemiológicos do Estado e encerrando também os casos. Com isso, o óbito Covid-19 em 10/5/2020 ocorrido com paciente de Cristópolis, infectado em Salvador, migra para o sistema do município de Cristópolis. Portanto, não registrado em Salvador, mas sim como óbito de paciente da cidade de Cristópolis, portanto, o segundo caso no oeste da Bahia. Outra cidade também, Raquel Santana, Bom Jesus da Lapa, já confirma, viu? O primeiro caso, né? Segundo o prefeito Euris Ribeiro, ele divulgou na noite de ontem, terça-feira, confirmado já o primeiro caso da Covid-19 lá em Cristópolis. Anúncio foi feito nas redes sociais aí, divulgado pelo prefeito, e segundo ele já está tomando todas as providências, né? Os decretos serão baixados, limitando participação de comércio lá na cidade de Bom Jesus da Lapa já a partir de hoje. Pois é, vou atualizar aqui o boletim e vou trazer essa mensagem do Antônio, que ele botou aqui no Facebook. Na Bahia temos 326 mortes, são pessoas que morreram aqui no estado por conta da Covid-19. 11.013 casos confirmados na Bahia. 2.803 pessoas estão recuperadas, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. E profissionais de saúde, quase 2.000 profissionais de saúde afastados, doentes com Covid-19. 1.724 pessoas, profissionais de saúde, doentes aqui no estado por conta da Covid-19. Vou trazer aqui o comentário de Antônio. Ele bota assim: discordo da interpretação do Edil Felipe Fernandes sobre a Lei 13.987 de 2020, aquela lei que eu trouxe aqui para vocês. Embora eu concorde com a necessidade da distribuição do kit merenda, ela não é tão simples de ser resolvida. Os municípios recebem verba para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, um programa específico que provê a alimentação aos estudantes. Essa verba é carimbada, ele botou entre aspas, maneira de dizer que ela é de destinação vinculada, ou seja, o gestor não pode gastar o dinheiro a não ser com a merenda. A referida lei, ele bota em caixa alta, autoriza o gestor a não gastar com a merenda na escola, e sim com a distribuição de kits para os estudantes. Ela, em caixa alta agora, ela não obriga. Não pode-se dizer que a Secretaria de Educação está descumprindo a lei, e sim que ela não está fazendo o que a lei permite fazer. É bem diferente. Ao invés de criminalizar a questão, acredito que a Secretaria de Educação deveria ser cobrada apenas pela sua inércia, que é a interpretação do Antônio Correia Júnior, referente à lei, e ele discorda aí da denúncia, então, né, da denúncia do Felipe Fernandes ao Ministério Público. O Felipe que fez a denúncia, no entendimento dele, a Prefeitura está descumprindo a lei federal, porque a Prefeitura não tem entregado os kits merendas, como a gente falou, entregaram no dia 22 de abril. Próxima sexta-feira completa um mês e a promessa era ser uma entrega quinzenal. Olha, Raquel, o secretário de Segurança Pública no estado da Bahia, Maurício Barbosa, foi diagnosticado com o coronavírus, né? Em cima dessa informação, né, o que traz a assessoria de comunicação do Estado, do governo do Estado, é um detalhe importantíssimo diante deste fato, né? O secretário já foi diagnosticado, está com a Covid-19, e o problema é que há 4 dias atrás ele esteve em reunião com o governador Rui Costa.
né? E agora as atenções estão em cima, então, dos sintomas aí do secretário, se vai ser sintomático também a questão do governador, se ele contraiu essa doença também, aí o vírus, aí diante nesta reunião que teve aí com o secretário de Segurança lá no estado da Bahia. Pois é, Bonfim. A gente tem também aquela informação que o Senado aprovou o adiamento do Enem. Eu vou trazer amanhã essa matéria, que é um pouquinho extensa. Falta passar pela Câmara também de Deputados ainda para ter a certeza mesmo, ter o adiamento. No sábado a gente vai ter um debate sobre esse assunto. Vamos aí ter dois lados da moeda, né? Duas opiniões diferentes sobre esse adiamento ou não do Enem. Ô Raquel, para a gente finalizar, né? Esse Jornal Direto ao Assunto aqui com essa informação muito boa. A Câmara dos Deputados aprovou doação de refeições não vendidas para evitar desperdício durante a pandemia. Essa aprovação foi ontem, terça-feira, projeto que regulamenta a doação de alimentos excedentes por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. De origem do Senado, a matéria retornará para análise dos senadores por ter sido alterada pelos deputados. Está aí, portanto, né? Tomara que venha a ser aprovada. Importantíssima essa informação e essa lei também, essa doação de refeições, né, que não são vendidas. A gente vê muitos desperdícios no Brasil, né? Isso é um fato que costuma acontecer, não só em restaurantes, né, em lanchonetes, em mercados, mercadinhos, né? Em tudo isso há um desperdício muito grande, né, de alimentos, né, de consumo, de tudo enquanto, né? Pois é, Bonfim. Amanhã a gente vai ter o Felipe Fernandes, vereador. Ele vai falar sobre essa denúncia aqui, para quem ficou na dúvida, né? Para quem não concorda e para quem concorda também. A gente vai falar sobre isso no Direto ao Assunto novamente amanhã. Vamos embora, né? Mas antes temos aí o resultado da enquete. Você que participou do Jornal Direto ao Assunto, muito obrigado pela sua participação, né? Tanto você que participou pelo Facebook, como também pelo WhatsApp da Moderna. Eu perguntei para você, né, nesta quarta-feira, né, a respeito do adiamento das eleições neste período aí de pandemia, né, com muitas preocupações. O detalhe é que estão acontecendo reuniões e já uma reunião com líderes partidários aconteceu na segunda-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele resolveu criar um grupo de trabalho para estudar o adiamento das eleições municipais de outubro para dezembro. O grupo é a favor de que as eleições ocorram ainda este ano, a fim de não achatar os próximos mandatos, né, e muito menos permitir que as eleições sejam unificadas em um longo período até 2022. Então perguntei para você, diante dessas informações, desse acontecimento, né, se você concorda com o adiamento das eleições para o final do ano. E um total de 62 pessoas, né? 62%, aliás, perdão, né? 62% responderam que sim, que concordam com o adiamento para o final do ano. Esse número 62, né? As pessoas que votaram, um total de 38% responderam que não concordam, preferem que as eleições sejam mesmo em outubro. Vai depender então dessa reunião aí, né, do presidente com os demais deputados. Depois de muitas avaliações aí, pode ser mudada aí de outubro até mesmo para dezembro, né? Vamos ver, vamos aguardar para ver o que acontece, né? Muitas informações, muitos acontecimentos, muitos adiamentos aí diante desta pandemia aí do coronavírus. Vamos embora, né? Vamos embora. Bonfim, boa tarde para você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você, Débora Muniz. Um grande abraço. Boa tarde para você que acompanhou o Jornal Direto ao Assunto nesta quarta-feira. Encontro marcado com você amanhã, quinta-feira, a partir do meio-dia. Um grande abraço, até lá. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde a todos que nos acompanharam no Direto ao Assunto. E vocês ficam agora com Débora Muniz, o Revista Moderna. Tem o quê, Débora? Lembra do YouTube? Ah, tá. Obrigada. A gente tá no YouTube também, a Moderna FM é multiplataforma. Tá a Débora aqui fazendo sinais. Eu não sei ainda não, Débora, isso aí. A gente tá no... Agora eu não descontrolei. Fala aí, Débora, qual é o nosso canal no YouTube, porque agora a gente não vai ter mais a live disponibilizada na página da Moderna. Então vai ter lá no canal do YouTube da Moderna, é só você colocar lá Moderna FM 92.1, se inscreva para você acompanhar o Hora 8 Notícias, Direto ao Assunto e o Resenha News, que acontece às sábados. Isso aí, perfeito. A gente volta amanhã ao meio-dia. Antes tem Douglas Batista, Geisa Calado, no Hora 8 Notícias. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!